Notícias do Corinthians: Timão próximo de anunciar o volante Fausto Vera. Corinthians tenta a contratação do principal jogador do Inter. Timão ganha 5 reforços para o jogo de amanhã. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians tenta a contratação do meia-atacante Carlos de Pena, que pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. Atualmente o jogador é um dos principais jogadores do Inter e ficará livre no mercado em dezembro. Segundo notícias do Corinthians, o jogador já disse que gostaria de permanecer no Brasil e tem grandes chances de não renovar com o Inter. O Corinthians já entrou em contato com o empresário do atleta, que também é seu irmão, Carlos de Pena, sabe do interesse do Corinthians e aguarda o encerramento do contrato, que termina em dezembro. É um jogador inteligente e que ama muito bem o jogo. Apesar de atacante, o jogador joga como meia de criação. O que acham, fiel torcida? Comentem. Informações do Corinthians. E a briga do Internacional e Corinthians não para. Dessa vez é pelo atleta Moisés. Segundo notícias do Corinthians, o jogador Moisés recebeu uma oferta de compra do CSKA por 100 dos direitos do atleta. O Corinthians tem 40% dos direitos do atleta, o Inter 30% e seu empresário 30%. O Inter insistiu para que o clube não comprasse o atleta e que o Inter facilitaria o empréstimo. Em outras palavras, os direitos federativos pertencem ao Inter, ou seja, o Inter fez a transferência mais idiota do mundo só para o Corinthians deixar de ganhar 6 milhões. Como não houve compra, o Corinthians não recebe nada pelos 40%, apenas o Internacional recebe pelo empréstimo do jogador por possuir os direitos federativos. Comentem, fiel, quero saber sua opinião. Últimas notícias do Corinthians de hoje. E o Corinthians está a um passo de contratar o volante Fausto Vera. Segundo notícias do Corinthians, o volante demonstrou interesse em defender o Corinthians, e o jogador é um pedido do Vitor Pereira. Essa contratação é essencial para motivar o Vitor Pereira a renovar seu contrato. Segundo informações do Corinthians, o técnico, em reunião com a diretoria, exigiu que o Corinthians não perdesse esse jogador. O Corinthians aumentou a proposta por Fausto Vera e a qualquer momento pode se tornar o novo jogador do Corinthians. O próprio Duílio admitiu o interesse e aguarda até semana que vem para pôr um ponto final. Até os jornais argentinos acreditam que seja impossível segurar o jogador com tanto dinheiro envolvido. Últimas informações do Corinthians. E o Corinthians encara o Curitiba amanhã com força máxima. Segundo notícias do Corinthians, o Timão só não terá em campo o recém-contratado Balbuena e o meia Renato Augusto e o Paulinho, que tem contusões mais complicadas. Os jogadores Fagner, William, Yuri Alberto, Cássio, Maicon, Matheus Vital estarão à disposição do técnico Vitor Pereira. Essas foram as últimas notícias do Corinthians atualizadas. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians.